Trazer uma palavra para os irmãos. Esse é um dos cultos, eu sempre falo, se você não sabe o significado da ceia, procura saber. A ceia é um dos cultos que eu não posso trocar por nada, que eu não posso deixar por nada. Se eu tiver aleijado, pego um carrinho de roda, sei lá, faça alguma coisa e vou para a igreja, porque esse culto aqui é o culto que te liga você com Deus. Então eu não posso substituir por nada, eu não posso deixar por nada. Nada pode me impedir nesse dia. E quando nós entendemos que isso aqui é muito importante na nossa vida, é como se fosse a água que eu necessito para viver e a comida, é isso? Então eu não vou deixar por nada. João capítulo 13, irmãos, versículo 20 diz assim, olha, não precisa se preocupar em abrir sua Bíblia não, tá? Já está aqui no telão. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Dá para você entender que é uma junção de coisas? Olha, se você recebe aquele que Deus, aquele que Jesus nomeou, você recebe a Ele. Se você recebe a Ele, você está recebendo a Deus. Glória. Isso. Essa palavra aqui é uma palavra muito forte. Essa palavra ela foi dita, irmãos, não foi num dia qualquer. Essa palavra aqui ela foi dita num dia muito especial. Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos para celebrar a ceia. Então ele estava ministrando. Como ele já tinha feito a sua escolha dos seus discípulos, que por sinal já estava andando com ele há alguns dias depois da sua escolha, essa ceia aqui foi a última ceia. E então ele já estava prevendo tudo o que aconteceria com ele nos seus mínimos detalhes. E ele já sabia que muitos iam rejeitar os discípulos, mas os discípulos não tinham ainda essa preparação de rejeição, porque a aceitação é muito bom, não é isso? Você chega na casa de alguém, a pessoa te recebe com muita alegria, você, poxa, não é meu presbítero Antônio, sou que viaja bastante. Quando eu chego lá no Paraguai, elas me casa, eu sou, que maravilha, né? Mas quando chega lá, a pessoa chega assim, bem-vindo à minha casa, só assim, meu Deus, bem-vindo não. Você sente uma coisa, não é isso? Quando você não é bem recebido, é ruim. Quando você não é bem aceito, parece que, sabe, se estrutura o nosso sentido de matéria espiritual, arrebenta. Então Jesus, já olhando isso, ele disse assim, ele já quis preparar, dizendo assim, olha, se alguém receber qualquer um de vocês, vai estar recebendo a mim. E recebendo a mim, está recebendo também o meu Pai. Aleluia, Jesus. Diz o versículo 21, e tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, olha só, irmãos, que interessante isso aqui. Na verdade vos digo que um de vós há de mim traia. Ele estava falando de rejeição, de ser aceito e não aceito, não é isso? Ele estava orientando, né, que para as pessoas recebessem quem ele estava enviando, mas já sabia que seria rejeitado. Então essa rejeição aqui,
Imagine, irmãos, a gente fala assim, não, eu estou preparado. Jesus, ele tenta nos preparar. E eu sempre falo assim, irmãos, eu não importa o que falam de mim. Não me importa. Não me importa ser rejeitado. Eu não me importo, porque Deus tem me preparado. Quando eu falo que eu não me importo, não é que não abala a minha estrutura, abala. É que eu nunca vou demonstrar para você. Eu já falei que quando eu descubro que você está falando de mim, eu vou te tratar você com mais amor, com mais carinho. Quer dizer, você nunca vai saber que eu sei que você fala de mim. Eu já falei isso para os irmãos. Você nunca vai saber, porque eu não vou demonstrar. Sabe quando fala, já a pessoa chega, Pai do Senhor, já demonstra que já está sabendo. Eu sou o contrário. Quando você vê eu te tratando melhor, com mais alegria, você fala, o pastor está sabendo que eu falei dele. Mas aqui, Jesus, sendo Deus, ele estava preparado para suportar qualquer coisa, mas como homem, isso aqui arrebentou com ele. Quando a palavra de Deus diz assim, turbou-se, entristeceu lá no fundo da alma, porque estava sentado, irmãos. Essa ceia aqui aconteceu, se vocês não sabem, essa ceia não aconteceu no tabernáculo, não aconteceu no cenáculo, não, porque Jesus já estava sendo casado. Essa ceia aqui aconteceu em um quarto, em um lugar fechado, e não aconteceu com um mundaréu de gente, aconteceu com Jesus e mais 11, são os seus discípulos. Mas o que perturbou Jesus não é saber que a multidão iria trair a sua confiança, que a multidão iria xingar a ele, dizendo, seu espírito de Beelzebul, seu endemoniado, salva-te da cruz. Não era isso. O que perturbou Jesus é saber que ele estava sentado em uma mesa, que aqueles que estavam sentados pelos dos 11 que ele escolheu, tinha um que ia bagunçar com ele, que ia trair. Porque se os irmãos não prestarem atenção no texto, ele diz assim, olha, na verdade eu vos digo que entre vós um há de me trair. Era só a intenção. Até aqui era só a intenção de uma pessoa, projeção, nada mais do que isso. E qual é o homem que não pensa mal, que não maquina mal? O problema não é você pensar mal, o problema é você levar adiante o seu projeto e executar. Com isso, o Senhor, ele nos dá a oportunidade de escolha, de eu continuar com o projeto maligno ou eu frear e mudar a trajetória da minha vida. Quando ele falou isso aqui, ele perturbou, porque ele sabia que estava sentado naquela mesa uma pessoa que tinha a intenção de traí-lo. Sabe o que é você se fechar num quarto, fugindo de inimigo e saber que você tem um possível inimigo sentado com você? E ele, como Deus, poderia fazer o que ele fez com Ananias e Safira. Sim ou não? Sim. Mas ele não podia, porque ele precisava cumprir a palavra de Deus. E então, irmãos, quando ele falou isso aqui, os discípulos ficaram todos curiosos. Quem que vai trair? Quem que vai trair? Começou. Vamos seguir o texto? 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. A dúvida. Por que a dúvida? Porque até agora eu falei para os irmãos que até esse momento era só pensamento. Olha, Jesus dá um bom de Deus. Meu Deus.
Jesus dá um bom dinheiro. Do jeito que tem gente procurando ele, se eu vender, era só a intenção de trair. Então ninguém sabia nada, porque se é uma intenção minha, o que é uma intenção? É um pensamento. E eu consigo adivinhar o seu pensamento? Consigo adivinhar o pensamento da senhora? O seu pensamento eu consigo adivinhar? Então ninguém sabia, por isso gerou a dúvida. Mas um ali não tinha dúvida. Dos discípulos eu estou dizendo. Um não tinha dúvida. Porque ele era o que ele estava pensando. O projeto era dele. A intenção era dele. Jesus não tinha dúvida. Esse discípulo, todos ficaram duvidosos, menos esse. E todo mundo assim, mas quem será que é? Quem será? Continuamos estudando. Olha que interessante esse texto. Eu estava meditando nisso e meu coração começou a se encher de alegria por ver a sabedoria de Jesus. De não chegar assim, sabe, e arrebentar com Judas. E aí, sabe o que ia acontecer? Os discípulos iam chegar em cima dele e arrebentando. Vocês vão entender que Jesus deu parecer, mas não deu certeza de que era ele. Tanto é que surgiu uma dúvida dos discípulos. Observe isso, vamos acompanhar. Se Jesus falar assim, é você, é você. Judas ia apanhar ali, feito o cachorro sem dono. E eu não ia, principalmente por Pedro, né? Mas vamos acompanhar o texto. A sabedoria do Senhor Deus. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, quem que era? João. Estava reclinado no peito de Jesus. Imagine, irmãos, que todas as vezes que se refere que Jesus estava com seus discípulos, você vai encontrar João. Irmãos, eu também faria isso. Mas com certeza eu faria isso. João estava lá. E diz a quem Jesus amava mais. Será que era por essa atitude de João de estar sempre, né? Estava reclinado no peito de Jesus. Versículo 24, continuando. Então Simão Pedro, quem, irmão? Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele que falava. Você imagina que existia um respeito, né? A curiosidade estava fulminando eles, mas perguntar uma pergunta dessa seria praticamente que indelicado, não é isso? Mas aí Pedro fez assim, ó, João, estava reclinado lá. Não é isso. Ou seja, pergunta para ele quem é essa pessoa. Eu queria que Pedro já quando perguntar assim, pergunta, que hora que eu descobrir, eu vou embaraçar esse cara. Eu vou espiar a espada dele, que eu vou fazer um buraco e pegar. Vou atropelar ele. Imagina que Pedro já tinha pensado isso. Aí João retornou, sabe, encosta melhor. Vamos acompanhar? 25. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Você imagina assim, sabe, João com aquela fala mansa, né? Porque é o único apóstolo que trata a igreja diferente. Filhinhos, amados, queridos. Diferente de Pedro e de João, não é isso? De Paulo, de Pedro e de Paulo, né? Senhor, quem é? E Jesus dá uma resposta que deixa meio assim. Imagina que assim, mas hoje eu entendia na hora. Será que entendia? Preste atenção que o bocado molhado poderia ser, sabe, depois, para, né? Todos iam receber o bocado molhado. Mas vocês vão ver como eles ficaram com dúvida, que eles não entenderam muito bem quem era, pela fala na sequência. Vamos entender então? E disse assim: Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Irmãos, presta atenção que até aqui o versículo 26 era só a intenção. Quando você está com a intenção,
ainda existe a possibilidade de renúncia e de Jesus abrir os teus olhos e você sair das portas que está para te engolir vivo. Ainda existe, quando existe só a intenção. A partir do versículo 26, aí já deixou de ser intenção. Agora aqui já não tinha mais volta. E até aqui os discípulos ainda não entenderam quem era. E eles saíram de lá na dúvida de quem era. Vocês vão entender. Olha só. Esse 27 diz, né? 26 diz: é aquele a quem deu o bocado molhado. Mas o 27 agora diz dessa forma assim: e após o bocado molhado, entrou nele Satanás. Agora já não tinha mais jeito. A intenção agora virou uma realidade. Era só questão de horas. A pior coisa que tem na vida do crente é ele estar na casa de Deus e deixar Satanás entrar nele. Misericórdia, Jesus. Porque quando ele deixa Satanás entrar nele, ele confunde as possibilidades, ele confunde as ideias, ele confunde o status, ele confunde os pensamentos. Porque não é só Satanás dentro da igreja, é Satanás dentro de uma pessoa que nós entendemos que é crente, que é servo de Deus. Meu Jesus. O único que conseguiu olhar para uma pessoa e entender que não era ele, que era Satanás, foi Jesus, que diz para Pedro: afasta de mim, Satanás. E todo mundo falou assim: vai estar chamando Pedro de Satanás? Não, era Satanás que estava nele. E aí, quando a pessoa deixa Satanás entrar, ele causa uma grande desgraça na igreja. E por que não, se não tomar cuidado, ele acaba com o ministério. Nós encontramos alguns episódios nesses fatores nas igrejas primitivas. Da igreja da Ásia Menor, por exemplo, nós encontramos Jezabel, nós encontramos o diácono Nicolau e nós encontramos Alexandre o Latoeiro. São pessoas que causaram um grande estrago. Já o Nicolau ele ficou conhecido porque Jesus, mostrando aquela visão para João, conotou a doutrina de Nicolau como os Nicolaitas. Olha só, Nicolaitas não eram nação, eram pessoas que seguiam o diácono Nicolau. Alexandre Latoeiro foi uma pessoa que na vida de Paulo foi uma pedra no sapato. O tempo todo, tudo que Paulo ensinava, ele batia contra. Ele fazia com que a igreja entendesse ao contrário. Por mais que Paulo era homem de Deus e buscava a Deus, mas as pessoas sempre iam confrontar Paulo. Pega a história, lê o capítulo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Alexandre Latoeiro causou muitos males na vida de Paulo, porque ele provocava a igreja a se levantar contra Paulo. Ou seja, ele despregava o que Paulo pregava. Até Paulo não teve a paciência de Jesus, claro, não tinha como, né? Ele falou assim: olha, eu tive que entregar Alexandre Latoeiro nas mãos de Satanás. Irmãos, é ruim isso. Tive que entregar nas mãos de Satanás para ver se o espírito dele fosse salvo. Para Satanás massacrar ele, bagunçar com ele, para ver se. Mas aqui Jesus não fez isso. E após o bocado molhado, entrou nele Satanás e disse: pois Jesus. Quando Jesus olhou para Judas, já não viu mais ele, o Judas. Isso aqui é forte. Após Satanás, olha, irmãos, um detalhe: eles estavam
É tão forte que eu estou me arrepiando. Eles estavam trancados lá na sala e Satanás estava lá dentro, mas não tinha entrado em Judas ainda. E Jesus sabia que Satanás estava ali. Você vai entender nessa fala agora o seguinte: para você, caro ouvinte, que está aí, sabe, atormentando o seu pastor, atormentando a sua igreja, que nem na igreja você está indo, com desculpa que você serve a Deus em casa. Cuidado, porque a hora que Satanás sempre não já entrou, né? Entrar em você. Meu Deus. Então observa. Disse, pois, Jesus. Para que ele disse isso para Judas? O que fazes, faze-o depressa. Olhando para Judas, ele viu quem? Satanás. Satanás, o que tem que fazer, você já faz logo. Acelera o processo. Eita Deus. Eu falei para vocês que quando Jesus falou assim, aqui não deu a boca no molhado, os discípulos não entenderam. Vocês vão entender agora por que eles não entenderam. Verso 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. É para você entender que eles não entenderam que Judas era o traidor. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, quando ele faz as coisas, ele não faz de qualquer jeito. Os irmãos se enganam, falam assim: Satanás eu piso na cabeça. Irmãos, eu fico envenenado quando eu vejo pregador. Faz assim, assim, sim, sabe o que está fazendo? Pisando na cabeça de Satanás. Pisa na cabeça de Satanás. Irmãos, a pessoa não sabe o que ele está falando. Ele está pensando que ele está brincando com, sabe, com um diabinho. Pensa num ser super, mega inteligente. Só não mais do que Deus, mas abaixo de Deus não tem ninguém mais inteligente do que ele. Porque foi dada essa inteligência para ele. Você vai desafiar um ser. Nós não estamos aqui para desafiar Satanás, em hipótese alguma. E nem Jesus desafiou ele. Nós não fomos gerados para desafiar o diabo, para confrontá-lo. Nós somos gerados e criados para adorar aquele que nos criou. Aleluia. Glória a Deus. E pedir a misericórdia de Deus para nos livrar dos ataques do maligno. Sim, meu Deus. Sabe por quê? Porque nós somos um inimigo invisível, Meu Deus. muito poderoso, e nós não sabemos quando nos vai ser atacado. Então ele estava ali dentro. E observa-nos que a sala só ficou leve depois que Judas saiu. Porque saiu ele, saiu Satanás. Aleluia. Você consegue entender isso? Aleluia, Deus. Glória a Deus. E tendo Judas tomado um bocado, saiu logo. E era noite. Sabe por que noite? Porque noite simboliza trevas. Judas, ele já saiu carregado, já saiu cego. O diabo cega. Eu estava falando para os irmãos: se vocês pensam que a gente sabe que o diabo faz as coisas de qualquer jeito, não faz. É tão estratégico, é milimetricamente pensado. Se você pensa que ele vai fazer algo para a gente olhar assim: é Satanás, você está enganado. Ele entra na pessoa e se aloja de uma certa forma que você vai olhar e falar assim: mas que pensa que é esse irmão? Que pensa que é esse irmão? Olha só que jovem abençoado. Meu Deus. Porque ele usa as estratégias, mas a intenção dele é maligna. Ele pega uma coisinha simples e faz virar uma turbulência.
ele faz você entender as coisas ao contrário. Mas ele não faz assim, não, ele chega de mansinho. Ele te passa uma ideia, como se ele estivesse querendo te ajudar, como se ele estivesse querendo te favorecer, como se ele estivesse com você. Mas ele é contra. Aleluia, filho. Ele só quer ver o levante, o furioso. Ele quer ver você revoltado. Ele quer ver você intrigado. Ele quer você discordando. Porque ele discorda. O diabo discorda de Jesus desde o princípio. Ele discorda de Deus desde quando ele estava lá. Diz a Bíblia que ele passeava, ele administrava tudo que tinha ali no céu. A confiança de Deus na vida daquele sujeito é tão grande que tudo estava sobre a sua administração. Verdade, Jesus. Glória a Deus, aleluia, filho. Tem hora que eu fico pensando, quando você tem tempo demais, é um problema. Isso foi o problema de Satanás. Tempo. Com toda a administração que ele tinha, sobrou tempo para um dia ele está caminhando lá no céu. Irmãos, eu entrei dentro do cenário e vi Satanás assim. Era o único que tinha acesso a Deus. Isso, aleluia, Senhor Jesus. Olhando para Deus. Milhares e milhares de anjos adorando dia e noite a Deus. E ele caminhando, era só intenção, só um pensamento. Ele dizendo assim: olha, essa glória toda poderia ser dada a mim. Eu que administro tudo aqui. Mas era só pensamento. Enquanto estava com ele, até o dia que ele começou a espalhar: estou pensando em fazer um trono acima do Criador e ser maior do que ele. Quem está comigo? Meu Deus. Dá para você entender que toda a santidade dos anjos que estavam ali foi corrompida porque eles acreditavam em uma pessoa que Deus acreditou nele. Deus acredita em você. E se você falhar, muitas pessoas vão falhar com você, porque vão acreditar em você. Pessoas ao redor da tua casa, vizinhança, com quem você fala, vai acreditar em você. E você pode destruir, você pode matar, você pode acabar com a vida de pessoas. Aleluia. Mas é só pensamentos. É só pensamentos. Mas na hora que você recebeu o bocado, se os teus pensamentos não forem destruídos, o diabo vai entrar em você. Verdade. E ele camufla, como eu já disse. Você vai olhar para a igreja e vai começar a olhar a igreja, ela não vai ser mais bênção para você. Você vai começar a batalhar para desfazer o que está sendo feito. E você nem vai perceber, porque já não é você mais. Porque quando eu estou pensando, eu consigo entender que eu estou fazendo coisa errada. E há uma chance. Não foi assim com Caim? Ele só estava pensando em matar seu irmão. Era só pensamento. E Caim teve a chance porque ele ouviu uma voz que era de Deus. Ô Caim, quero te falar uma coisa aqui, meu amigo. Por que descaiu o teu semblante? Santo é teu nome, poderoso Deus. Porque, irmãos, se vocês não sabem, quando a pessoa ela começa com mau intento, a primeira coisa que muda é o semblante. Você bate o olho na pessoa, você fala que tem alguma coisa errada. Meu Deus. Você
semblante muda você. Sabe por quê? Quando você começa a pensar mal, o Espírito Santo de Deus, automaticamente, embora seja pensamento, mas automaticamente o Espírito Santo de Deus se afasta. Porque ele não pode habitar em pensamentos, em mente duvidosa. Ele se afasta, afastando a imagem de Deus é retirada. Por exemplo, olha para mim, bonito como eu sou. Se eu morrer aqui agora, irmãos, fica difícil. Vocês sabem que sou eu, porque vocês convivem, mas o semblante muda. Não muda? A fisionomia muda, porque é só uma carcaça. Sim, meu Deus, aleluia, Senhor Jesus. Então, Deus olhou para Caim, teu semblante mudou. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Se você se... Isso aqui é forte, irmãos, porque não é se você mudar. Porque mudar, você tá bom, não é se você mudar. Se você se arrepender. Porque o arrependimento ele gera mudança. Arrependimento ele gera em você sentimento de culpa. Porque quando você não sentir que você é culpado, você vai achar que você é o cara, que você está certo, 100% certo, e que dane-se o resto. O perdão ele te coloca lá embaixo. O perdão te humilha. O perdão te lacera você. O arrependimento é isso. É você pedir perdão. Isso é arrependimento. Se tu não te arrepender, Caim, o pecado está na tua porta. Porém, se tu se arrepender, eu vou te aceitar. Com todo o meu amor eu vou te aceitar. Isso eu te garanto. Por que aconteceu o que aconteceu com Satanás? Que ele começou a pensar, e aí ele distribuiu os seus pensamentos. E foi uma terça parte, como eu já preguei aqui há poucos dias atrás, uma terça parte. Olha, eu vou dizer para vocês que é anjo pra chuchu. Uma terça parte é muito, mas muito. É por isso que fala assim, mas o diabo está em toda parte. Não é que ele está em toda parte, ele propriamente, mas os seus liderados. Foi muito, então ele determina. Você sabe, é que as pessoas se imaginam Satanás, mas não sabe, não entra dentro da realidade para entender que se eu consigo imaginar, consigo pensar coisas e fazer coisas que falam assim, ó, o pastor é sábio. Você imagina um espírito que foi criado pela mão de Deus, que tem sabedoria de Deus, que ele traça plano para te destruir. Você imagina só como é que é, irmãos? Cada país ele coloca um Satanás que é o bicho. É verdade, meu Deus. Cada país. Em cada cidade ele coloca um que vai liderar uma legião ali. Só vocês vai ficar com os santos. Você está pensando que ele é assim, sabe? Ele tem uma logística, mas muito afinada. Vamos dizer lá, o seu cabeça de urutu, digamos lá que seja isso o nome do que está incluído aqui na cidade de Santos. Você vai ficar com a cidade de Santos, Praia Grande, São Vicente. Você vê o grupo que vai ficar com você, esbagaça, leva a morte, discórdia. E o alvo principal nosso é as igrejas, sabe disso. O que está com a gente, está com a gente. A gente vai matando ele aos poucos. Mas a igreja nós precisamos desvincular. Faz de tudo para enfraquecer. Faz um relatório, me traz um relatório. É mais ou menos assim. Traz um relatório de quantas igrejas tem e quais igrejas realmente estão servindo a Deus. Porque assim não tiver, você deixa lá. Manda lá aqueles anjinhos lá que eles ficam lá dentro só observando, fazendo anotação. Eu quero relatório.
manda a Capitolândia mostrar serviço. Mano, você fala, é desse jeito. A logística de Satanás é muito afinada. Coloca-nos na rodovia, que é para matar a gente na rodovia, outros não lá. A gente vai matando de pouquinho. Agora os crentes vocês têm que perturbar, tem que tirar a fé deles. Usa as armas que eu tenho passado para vocês, que é fundamental, que é o desânimo, discórdia, vai colocando lá, certo? Eu quero crentes desviados. E aí, irmãos, vocês pensam, a todo momento está chegando Satanás lá, ó, eu consegui desvincular o fulano, consegui fazer isso, consegui bagunçar. Verdade, Jesus, desse jeito. E aqui Judas então, versículo 30, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Meu Deus. Ele saiu atrelado a uma legião de demônios, dizendo, agora você é nosso e não tem mais volta. 30 moedas é o preço, e agora faz logo. Ele saiu com o diabo nas costas dele, já não era mais ele. Chegou lá, procurou, disse, olha, eu quero entregar a Jesus. Mas como? Aonde ele está? Vou falar para você onde é que ele vai estar, porque era o único que estava ali no meio. Ele tinha logística de Jesus. Ele sabia o que acontecia. Ele estava lá no meio. Jesus vai estar em tal dia, em tal lugar. Como que nós vamos saber quem é ele? Porque eles vestem todo mundo igual. Fica tranquilo. Eu não sou de abraçar ele, não sou de beijar ele, nem nada. Quem faz isso é um outro lá, mas quando eu chegar e dar um beijo no rosto dele, pode prender que é esse camarada. E o meu dinheiro eu quero adiantar. Meu Jesus. Naquele dia, Jesus estava ali só olhando para Satanás, não para Judas, para Satanás. Ele chegou, não quer nada. Olha só, mas como que Jesus é tão sereno, não é isso? Chegou, foi se aproximando com a bolsa. Ele nunca largou da bolsa. Você sabia que Judas se enforcou com a bolsa? Meu Deus. E quando ele se lançou no precipício lá, a bolsa estourou e as moedas. Todo mundo lá, Judas só olhando o movimento, e Judas se aproximando. Chegou Jesus e falou, Rabi, eu te saúdo. E deu um beijo em Jesus. Ele nunca tinha feito isso. Meu Deus. Jesus olhou para ele e disse assim, olha, interessante, né? Você nunca chegou a apertar na minha mão, me dar um abraço. Você nunca reclinou no meu peito nem nada, mas agora você me traga um beijo. Isso é muito demais. Oh, Jesus. É, Jesus. Aleluia. Se vocês não sabiam, com essa fala Satanás saiu de Judas. Sabia disso? Com essa fala, porque agora Jesus já não estava falando mais com Satanás, estava falando com Judas. Satanás saiu de Judas e Judas caiu na realidade, porque o seu pensamento tinha sido colocado em prática. Saiu de Satanás da vida dele, o que ele fez? O que eu fiz? Que merda foi que eu fiz? É poderoso Deus. E ele disse assim, olha, eu nem mereço mais viver, porque eu traí o Deus da minha vida. Foi lá no precipício, disse que essa entrega dele se estourou ao meio. Tem amor. Querido ouvinte, meu irmão, você que está na sua casa assistindo, pensa, o que você está fazendo? Se o que você está fazendo
fazendo, não tem alguém nas tuas costas. Sabe como você sabe quando a pessoa monta no cavalo? O cavalo, antes da pessoa montar nele, não é isso? Ele relincha, corre, vai para lá, vai para cá e vai para onde ele quer. Mas quando o homem monta nele, as coisas mudam. Já pensou nisso? Ele já não vai mais onde ele quer, já não faz mais o que ele quer, porque tem alguém controlando ele. Coloca um negócio na boca dele e fala que você não vai comer mais enquanto não determinar. Coloca um tampão, né? Tampão no olho dele assim, que é para ele enxergar só aqui, ó. Ele não consegue ver mais nada ao seu redor. Ou tira-lhe a visão, tira-lhe a fala, a audição. E aí tu vai ser. É por isso que lá no centro de Macumba, o que as pessoas falam para uma pessoa que está recebendo o espírito maligno? O espírito maligno chama de meu cavalo. Que ele monta literalmente nas costas da pessoa. Que essa palavra possa refletir na sua vida, no seu coração. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus.